Então vamos lá. Bom, primeiro, né, boa noite a todo mundo. Eu analisei aqui aqueles três fundos que a gente tinha combinado de galpões logísticos, né? E vou apresentar aqui. O primeiro deles é o LVBI. Para aqui. Então o objetivo dele é renda, né, ou ganho de capital. O mínimo que ele tem que aplicar é 2/3 do patrimônio líquido em imóveis no segmento logístico ou industrial. Quase todos os fundos logísticos têm esse ou industrial, né? Mas normalmente só aplicam no logístico. O restante ele pode aplicar em ações, cotas de SPE, né, Sociedade de Propósito Específico, ou cotas de fundo de investimento imobiliário. O fundo é recente, né, iniciou em novembro. Tá chegando Geraldo aí. Tênis. Então, o fundo é recente. Ele começou em novembro de 2018, né, vai fazer 2 anos ainda. O administrador é o BTG Pactual, né, e o gestor o VBI, que é um gestor que já tem uma certa experiência de mercado, né, principalmente na área logística, ele já atuava nisso aí. Aliás, eles ganharam um prêmio internacional de ter o galpão mais nivelado do mundo e tal, e estavam propagandeando, né? Isso até é um assunto que eu quero botar no final para a gente discutir, porque se uma empresa brasileira consegue ganhar esse prêmio, significa que a tecnologia está difundida mundialmente, né? Não é uma tecnologia nossa. Isso depois eu vou acrescentar na nossa discussão aí, a gente vai entender o porquê. A taxa de administração dele é 1,30% ao ano sobre patrimônio líquido. Eu considero essas taxas altas, né? Acho que a taxa tinha que estar em torno de 1%, no máximo. Aí ele cobrou de taxa efetiva de 1,25, né? Está escrito no prospecto dele que a taxa de administração é até 1,30. Mesmo assim, 1,25, né, não dá muito refresco não. O patrimônio líquido dele é de 816 milhões, né, um fundo já de um tamanho razoável. A gente vai ver que ele vai fazer uma emissão, então vai ser um fundo a se observar que ele vai virar entre os fundos um dos grandes, né, dos galpões logísticos. Olhando a carteira, ele tem 6 ativos, a gente vai falar com calma de cada um deles, né? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é isso aqui, ó. Ele tem 41% da receita vinda de um único local, que é o condomínio logístico de Extrema, em Minas Gerais, né? Então ele tem essa dependência aí, e por isso é fundamental a emissão para diluir isso aí. Mas apesar disso, a gente vai ver que ele tem vários inquilinos, porque é um condomínio, né? Então tá razoável. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam é a vacância. Vacância de Extrema de 6%, muito pouca, né? A vacância financeira 3%. Agora a vacância do imóvel de Itapevi é 35%. Só que a vacância financeira é zero. Por quê? Porque eles, no contrato de aquisição do imóvel, o ex-proprietário continua pagando para eles a área que não alocar até o final deste ano. Então a renda do fundo vai cair bastante. Essa vacância vai impactar. Se a gente olhar embaixo, na última linha, a gente vai ver que vai falar que a vacância física é 7% e a vacância financeira 1%. Então eu destaquei isso aqui porque quem olha apenas a parte da vacância total não percebe o problema que pode ter esse fundo, que é no ano que vem ter que brigar com essa vacância grande no imóvel de Itapevi. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês olhem aqui é essa alocação pela natureza dos contratos. Né? Ele tem 57% atípico, percentual bom, né? E 43% típico. A alocação por inquilino, tendo só 6 imóveis, né, não poderia ser muito diferente disso, até que eu acho que está bem diversificado. Mas se a gente somar os dois maiores, né, 18% e 19%, dá 37%, dependendo de 2 inquilinos apenas. Mas são inquilinos grandes, né, a gente olha aqui embaixo, Ambev, DHL, IBL, D Logística, ele tem bons inquilinos o fundo. Então, olhando agora cada um dos ativos, né, o ativo de extremo é um condomínio logístico. O fundo ele é dono de 100% desse empreendimento, né? Lembrando que lá em Extrema tem aquelas vantagens de isenção fiscal, né? Então por isso muita gente está se estabelecendo lá. Além do mais Extrema, apesar de ficar em Minas, ele está só a 100 quilômetros de São Paulo, né? E menos de 500 quilômetros do Rio de Janeiro e da cidade de Belo Horizonte. Né?
As edificações dele, desse condomínio logístico são muito boas e tem várias áreas de apoio, como restaurante, vestiário, edifício administrativo, portaria, área de estacionamento interno e externo, tanto para automóvel como para caminhão. Então, é um condomínio logístico muito bom, muito boa qualidade. Além disso, ele tem excelentes inquilinos. Olhei lá, Ambev, a Sequoia Logística, Mundial, etc. Isso aqui são as fotos do local. A gente vê que tem uma área boa de manobra para caminhão. A coisa que eu reparei é o seguinte, ele tem um desnível, né? Como é uma área montanhosa, como em geral Minas é, né? Ele tem uma parte que é mais alta que outra, que sempre é um prejudicial, você perde um pouco do terreno. Se vocês repararem bem, a foto ali onde tem o estacionamento dos caminhões tem uma escadinha. Deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês. Tem uma escadinha que é em declive aqui, né? Então a gente percebe a altitude deles, né? Isso sempre dá uma perda um pouco no local que você está. O ativo de Guarulhos, né? Guarulhos todo mundo conhece, região de São Paulo, bem localizado, né? Ele está alocado para Brasil Logística, né? Intermodal Brasil Logística, é IBL, por 10 anos, né? A localização dele está próxima à intersecção da rodovia Presidente Dutra e a rodovia Fernão Dias, então local bem estratégico, né? A área do terreno total é de 49 mil metros quadrados, ele tem uma área bruta locável de 24.416 construídos. Ele ainda pode ampliar essa região. Esse aqui é o galpão, ela é um galpão alto, tem uma área boa para manobra de caminhão, que eu vi. O próximo ativo é o ativo de Mauá, né, composto por 2 imóveis. Isso aqui achei interessante, eu desconhecia até que tinha isso aí, vou até me informar de outros fundos que tem essa compensação. Qual é a questão? O ativo de Mauá ele é composto de 2 imóveis. O primeiro é o galpão logístico, que tem uma BL de 29 mil metros quadrados, num terreno de 59 mil metros quadrados. Também pode ser expandido. Fica na cidade de Mauá, né, que é na região metropolitana de São Paulo. O contrato é build-to-suit, né, com a empresa Dia Brasil, e o vencimento é só em 2036. Ele tem elevado padrão de especificação técnica, pé direito livre de 12 metros. Tem diversas docas, a carga do piso é de 6 toneladas por metro quadrado, e o layout dele é flexível, você pode mudar internamente. Se a empresa que vier alocar quiser menos ou mais área, você consegue reconfigurar o galpão. O outro é um terreno de 140 mil metros quadrados, que está localizado na cidade de Santo André. Ele foi destinado à compensação ambiental. Então vou passar a observar nos outros fundos, que eu nunca tinha lido nenhum galpão logístico que teve que fazer uma área de compensação ambiental, né? Mandei um e-mail lá para o RI, perguntando qual é o custo dessa área ambiental, não recebi resposta ainda. Depois quando receber a resposta, conto para vocês. Esse aqui é o ativo de Mauá, né? As docas lá para os caminhões são muito boas, a área de manobra excelente. É um ativo bom também. O ativo de Araucária, um galpão logístico com ABL de 42 mil metros quadrados, terreno total 224 mil. Então ele também pode expandir. É localizado em Araucária, região metropolitana de Curitiba, né? Ele está 100% locado para DHL. O vencimento do contrato é em 2026, né? O galpão ele possui também elevados padrões, aquelas coisas que a gente vê sempre quando o galpão é classe A, né? 12 metros de pé direito, tem diversas docas, tem os sprinklers para combater fogo, a carga do piso é de 6 toneladas por metro quadrado, que é um tipo classe A, né? E ele, como eu já disse, né, ele ainda pode ser expandido. Então esse é o imóvel, né? Ele também fica numa região com declive, que eu vi lá medindo aquele programinha que você insere no Google Maps para verificar as alturas, né? Se vocês repararem bem, apesar dele ser expandível, uma coisa que eu reparei é o seguinte: a entrada aí ela atrapalha um pouco quando você expandir para a área que a gente ainda vê como verde, sendo o lado contrário à mata, né? Ele pode ser expandido para esse lado e para onde seria atrás em relação à foto que a gente está vendo. O local mais plano seria para o lado aqui onde está essa grama verde com algumas árvores, né? Só que se você olhar bem a portaria, se você fizer um outro galpão nessa região, né, ele teria que dar uma volta para passar pela portaria por ali. Acho que a portaria acabaria sendo trocada. Se vocês repararem aqui, ó,
onde estaciona o carro, tem uma escada, isso aqui tem um declive razoável, né. A princípio, quem para aqui provavelmente deve ser visitante, tá. Mas é um ativo de excelente qualidade. O ativo de Itapevi é um condomínio logístico modular, ele tem a ABL atual de 34.000 metros quadrados, quase 35, né. Terreno com área de 60.000 metros quadrados, é localizado em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, e ele está num raio inferior a 30 quilômetros de São Paulo, né, grudado. O empreendimento possui 20 módulos, dividido no seguinte formato: ele tem 12 módulos tipo A, que tem aquele pé direito mais alto, maior carga por metro quadrado, etc. Esse módulo do tipo A é 21.000 metros quadrados de ABL, enquanto que tem 8 módulos do tipo B, totalizando 13.000. Então ele é bem flexível. Como ali é muito perto de São Paulo, esse módulo tipo B, que é mais baixo e tem menos carga, atende aqueles carrinhos de entrega rápida em São Paulo. Achei bem interessante esse ativo aí. Também tem layout flexível, pode acomodar clientes com demandas que pode variar de 1.664 metros quadrados a 34.992 metros quadrados. Aí eu destaco aquelas características que eu já falei um pouco desse imóvel de Itapevi, né? É a questão da vacância não visível, né? Foram devolvidos recentemente 10 módulos desse ativo e ele conseguiu locar 3 do galpão tipo A. A taxa de vacância está em 35%, como eu já tinha falado, com 7 dos 20 módulos do empreendimento disponíveis para locação. Então eles vão ter que correr porque eles têm um contrato de receber o aluguel só até o final do ano, né? Então a vacância e a locação não impactarão a receita de 2020, uma vez que é um acordo de renda mínima garantida. O problema é que acabando esse ano, estamos num ano ainda de crise, provavelmente a crise continuará no ano que vem, né? Pelo menos até o primeiro semestre, até a gente conseguir vacinar todo mundo. Então não sei se vai ser uma alocação muito fácil, apesar da localização ser excelente. E a questão principal desse fundo é aquilo que eu já tinha destacado: ele tem 35% de vacância, que a pessoa que olha a vacância total não percebe esse detalhe. Então, quando terminar o ano, a renda vai acabar, essa renda mínima, e se ele não locar, vamos ter uma queda aí no recebimento desse fundo. Então essa é a foto aí do imóvel de Itapevi, você vê que ele já está bem ocupado, e destaca que a área em redor desse imóvel aí, ele tem vários galpões ao redor, como concorrentes aí. O ativo de Pirituba, localizado na cidade de São Paulo, tem a BL de 12.340 metros quadrados, é um ativo menor, está 100% locado para Alfa Laval, e ele tem uma localização privilegiada, né, por estar ali dentro de São Paulo. E se você olhar ao redor, nesse galpão aí, você vê que realmente está difícil encontrar um espaço novo para fazer outro galpão. Então esse aqui é o imóvel, né, um imóvel um pouco fora das características habituais que a gente vê. E por ser já meio dentro de São Paulo, ele tem torres lá de elevadores, para estacionamento, etc. É um imóvel que me parece muito bem localizado, numa região que não vai ter muita concorrência. Então aqui eu coloquei a vacância geral, que os fundos gostam de destacar naqueles relatórios e tal, só para chamar a atenção dessa questão que de vez em quando engana, né? Pessoa que só olha isso aqui e vê, o fundo está com 7% de vacância total, é pouco, a vacância financeira é 1%, então é um negócio irrisório, e não percebe que ele está assim porque ele tem em um dos imóveis uma renda mínima que vai acabar. O fundo não tem inadimplência, é muito bom. Se a gente olhar os vencimentos dos contratos, ele está bem distribuído. Achei isso muito interessante, né? O fundo provavelmente se preocupou muito com isso. Então a gente não vê concentração nos vencimentos dos contratos, né? É o primeiro fundo que eu vejo assim uma distribuição tão uniforme ao longo dos anos. Não é comum. A revisional dele também está bem espalhada, né? Agora tem uma certa concentração em 2021 aí, que vai ter 24% de revisional. Mas mesmo assim, está bem distribuído, né, ao longo do tempo. Então, aqui eu queria chamar a atenção para vocês olhando o balanço, né? Ele tem em fundo de renda fixa 11 milhões e meio e em fundo de recebíveis CRI 14 milhões, mas provavelmente não vai querer vender esses CRIs para pagar qualquer dívida que tenha.
Ele ainda tem valor a receber 6.409.000, que é dos aluguéis, tá? Mas eu quero que vocês concentrem no primeiro valor que está aí, 11,5 milhões. Esse fundo ainda tem uma dívida de imóvel de 10 milhões. Então ele vai ficar praticamente sem caixa aí quando pagar essa dívida. Mas não necessariamente ele precisa emitir para pagar o que ele tem, já tem dinheiro suficiente. Além disso, ele tem 10 milhões de rendimento a distribuir, e lembra que a gente tinha 6 milhões lá de valor a receber. Então tem mais 4 milhões aí de buraco. Então o fundo está praticamente no 0 a 0 aí em relação ao que ele tem e a dívida a pagar. Esse fundo vai passar por uma nova emissão, que vai ser a terceira. Vai ser por ICVM 400, então todo mundo vai poder entrar. O montante que ele está pretendendo arrecadar é de 500 milhões, sendo que ele pode estender mais 20%. O preço será de R$ 118 por cota. Né? Eu acho interessante o seguinte, esse fundo, né, se ele realmente conseguir captar isso, ele vai se tornar um dos bons fundos em termos de tamanho e segurança, para a gente olhar. O único problema dele que eu vejo logo no início é aquela taxa de gestão que eu acho alta. Então, a conclusão dele, primeira coisa é isso que eu já falei, a taxa de administração alta, poderia diminuir. Ele tem uma concentração de receita em um ativo, né, que é 41%, como a gente viu, mas tem diversificação de inquilinos nesse ativo, então não é tão preocupante. Ele tem que acelerar essa alocação no ativo de Itapevi, para não perder receita. Né? A nova emissão deve mitigar os riscos, né, atuais da concentração lá no imóvel de extrema. E ele tem tudo para se tornar um grande fundo de logística após a nova emissão. Então gostei muito de estudar esse fundo. Eu acho que vai ser um dos interessantes para a gente observar. Ainda mais se ele baixar essa taxa de administração dele aí. O segundo fundo de logística que eu olhei é o LG11. Né? Esse fundo, muita gente compra por causa do que ele pagava de dividendos, né? De renda. E a pessoa não percebe que está por dentro dele. Então é isso que eu vou mostrar aqui. O objetivo do fundo, como a gente já viu que é mais ou menos comum, né? Investimento em empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas, mas também pode atuar na área industrial. Então, essa é até uma descrição mais real do que acontece. A data de constituição, reparem bem, o fundo é de 11/7/2011. É um fundo que já tem 9 anos. Eu quero que vocês percebam isso, porque isso já deveria ter feito o fundo crescer. Prazo determinado, o administrador é a Ourinvest, né? O gestor também é a Ourinvest. A taxa de administração dele é 1%, ok. Né? Agora o patrimônio líquido é de apenas 239 milhões. Né? Por que um fundo de 2011 ainda tem esse patrimônio pequeno? Né? Número de cotista irrisório, 3 mil. E o que ele tem na carteira? Tem basicamente 2 galpões. Um imóvel em Juiz de Fora, Minas Gerais, no contrato Build-to-Suit. O contrato ativo fica firmado com a Mercedes-Benz, a menos de 3 km da fábrica, então ele tem uma vantagem competitiva aí, a outro que queira pegar a Mercedes-Benz, mas nada impede que a Mercedes-Benz mude para outro local. E ele tem um imóvel locado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que é uma área que a gente sabe que tem alta vacância, que é um contrato típico firmado com a Braskem a 5,6 km da planta operacional da locatária. Então também tem uma certa vantagem competitiva aí. Então os dois galpões de características muito parecidas, em termos de vantagem competitiva. Né? Olhando o galpão da Mercedes-Benz, me pareceu um excelente galpão, pé direito alto, com sprinkler, para combater fogo, tem uma área de refeitório, é um galpão que realmente gostei muito. Ele fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, né, porque lá também tem uma isenção fiscal para Mercedes-Benz. A ABL dele é de 31 mil. Bom, esse detalhe da isenção para Mercedes-Benz faz com que provavelmente a Mercedes-Benz não queira sair dali, mas nada impede dela mudar para alguma região próxima, né, com a mesma isenção fiscal. É um contrato atípico, ele vence em julho de 2024, então ainda tem uns aninhos aí pela frente. E o índice de reajuste dele é IPCA, então deve estar num valor mais ou menos justo aí. O galpão da Braskem, lá no Rio, em Duque de Caxias, o fundo também tem 100% nele. A BL de 49 mil metros quadrados, né, o locatário é Braskem, só que o contrato é típico e ele vence em fevereiro de 2022. O índice de reajuste dele é IPCA. Então imagina
O fundo vai ter um galpão, que é muito bom, também olhei dentro dele o que eu pude encontrar de foto, me parece um galpão de muito boa qualidade. Só que ele vence em fevereiro de 2022, o fundo só tem 2 galpões e numa região que tem alta vacância. Se renovar, talvez seja por um preço inferior, não sei, o inquilino vai ter muita força. Aí eu fui olhar a DRE porque eu queria ver se o fundo estava distribuindo mais do que ganhava, né? Porque ele tem um dividend yield, né, bem interessante. E não está. O fundo está distribuindo até menos do que ele ganha. Então, se a gente olhar, aí ele em julho teve um resultado por cota de 71 centavos, distribuiu 61 centavos. Em junho, 74 centavos, distribuiu 68 centavos. No ano, ele arrecadou R$ 4,47 por cota, distribuiu 4,48. Em 2019, ele arrecadou R$ 7,46 e distribuiu 7,34. Então, ano passado tinha distribuído um percentual maior. Acho até por segurança, não sabia como é que ia ser a crise e tal, ele segurou um pouquinho. Mas é um fundo que, em termos de distribuição, não tem nada a se falar sobre ele. O setor deles, né, 55% petroquímico, 45% automobilístico. Né? Só tem aqueles 2 galpões. O vencimento pela receita, 55% da receita dele vence em 2022, nesse galpão de Duque de Caxias. Então, é para mim algo crítico. Né? Em 2024 já vence o segundo galpão. Olhando aqui o balanço, eu fui ver se esse fundo tinha dívida. Né? Eu quero que vocês reparem o seguinte, ele tem em renda fixa 12 milhões ali, tem mais 759 mil em LCI, né? Os dois somados aí dá 12 milhões e 800 mil mais ou menos. Como é que ele está no passivo? Ele tem uma dívida ainda de obrigação por imóvel de 15 milhões e em outros valores 3 milhões e 602 mil. Então tem aqui 19 milhões de dívida. Então retornando aqui para a gente ver, ele tem 13 milhões em dinheiro e 19 milhões em dívida. Ou seja, tem aí um buraco que é um fundo pequeno, vai ter que emitir para pagar isso aí provavelmente. Então a conclusão que eu chego desse fundo aqui é que ele precisa fazer uma nova emissão para cobrir esse pequeno buraco, não é muito grande, mas enfim, tem. A dívida dele é pequena, ele possui apenas 2 galpões, um deles vence em 2022 e para piorar ainda é em Duque de Caxias. E as pessoas que compram esse fundo olham muito dividendo, estava pagando excelentes dividendos no ano passado e tal. Até 2 colegas me perguntaram sobre ele e falei, olha, não estudei esse fundo ainda, porque só tem 2 galpões, né? E assim, a minha conclusão é que o risco dele é altíssimo, né? Não recomendo entrar num fundo desse. Outro galpão logístico é a RBRL11. O gestor é RBR, administrador é BRL Trust. O objetivo dele é gerar renda com locação de galpões logísticos, não está escrito industrial nesse aqui. A taxa de administração dele é 1% sobre patrimônio líquido. A taxa de administração 0,20 sobre patrimônio líquido com mínimo de 20 mil. Então aqui já dá 1,2. E ele ainda tem uma taxa de performance de 20% que excedeu o IPCA, mais o yield do IMAB 5+. Então considera uma taxa também cara. A BL total dele é de 98 mil metros quadrados, tem um patrimônio líquido de 180 milhões. A gente vai ver que ele tem uma dívida aí, por isso que diminui um pouco o patrimônio. Número de cotistas dele 110, inexpressivo, né? O fundo tem 4 galpões. Assim, uma coisa a se falar é porque é inexpressivo porque ele era um fundo fechado e foi aberto, né? O fundo tem 4 galpões, sendo 70% em São Paulo, 30% no Rio de Janeiro. A receita por tipologia dele é tudo monousuário, então o galpão é alocado apenas para um inquilino. A receita por tipo de contrato é típico, 100%. E o índice de reajuste dele, reparem que é o IGPM, 100%. Todos os contratos dele foram firmados com IGPM. Consequência disso, com o passar do tempo, com IGPM bem mais alto que IPCA, os contratos vão ser distorcidos. Então, a revisional dele é um ponto crítico que a gente tem que observar. E aí, os contratos, a gente tem o cronograma de vencimento dele
Em 2020, esse ano, para sorte dele, não tinha nada, mas ano que vem, 43,3% dos contratos vencem. É um índice muito grande. E no ano seguinte, já 17,3%. Ou seja, os próximos 2 anos vão ser turbulentos para esse fundo. Eu acho muito difícil que os contratos dele não tenham fugido da média do mercado pela correção pelo IGPM. Cronograma da revisional dos contratos, 17,3% neste ano, 67,4% no ano que vem. Também a revisional deve jogar o valor que ele está recebendo para baixo. Olhando os galpões, né, o galpão IBM em Hortolândia, me pareceu um galpão muito bem, num local estratégico aí do lado da rodovia dos Bandeirantes, né? A aquisição foi em fevereiro deste ano, uma BL total 17 mil, participação de 100% e não tem vacância, alocado para IBM, como todos dele, né? O galpão UFCA de Hortolândia também, localizado na estrada da Prata Vieira, não conheço muito essa região de São Paulo, mas eu vi que é do lado da rodovia Anhanguera, né? Então provavelmente também é muito bem localizado. É um galpão, eu olhei nas fotos dele por dentro, muito bom também, excelente qualidade. O galpão de Itapevi é alocado para Trisof, na Avenida Professor Vernon Klimber, né? Também está perto aí da rodovia Presidente Castelo Branco, né? Também pareceu uma boa localização. Também é um imóvel bom, mas não tão bom quanto os outros. Esse aqui ele tem uma característica da entrada dele, quando os caminhões vêm para ser carregados, o número de docas dele não é tão grande quanto o outro, né? Mas também é um bom galpão. O galpão da Volkswagen, esse é excelente, é localizado na rodovia Presidente Dutra, né? A aquisição dele foi em fevereiro de 2020, está 100% locado, como todos os galpões desse fundo. Então, em suma, são 4 galpões excelentes, né, de muito boa qualidade, na minha opinião. Uma coisa que me chamou a atenção, olhando a DRE disso aqui, o fundo distribui todo o dinheiro que recebe, mas todo mesmo, até o último centavo. Achei isso muito engraçado. Olhando em julho ali, a gente vê que o fundo teve como resultado 1.367.000, distribuiu 1.368.000, um pouquinho a mais. Queimou um pouquinho da reserva. Maio teve 930.331, distribuiu 930.340. E olhando acumulado no ano, ele arrecadou 4.168.888 reais e distribuiu 4.168.792 reais. Então, tudo. Entregou tudo para os cotistas. Não tem mais dinheiro para distribuir. Então, fui em seguida olhar o balanço, porque fiquei preocupado. Se o fundo distribui tudo, como é que está o negócio? A gente já tinha visto, né, o fundo tinha 180 milhões de patrimônio, né? Como ele tem um ativo de 253 milhões, é claro que ele tinha uma dívida, né, com esse patrimônio líquido de 180 milhões. Então, logo em seguida foi olhar o caixa dele. Então, ele tem em fundo de renda fixa 5 milhões e meio e tem mais em fundo de investimento imobiliário, apesar que eu acho que não é para vender, mais 1 milhão ali. Mas o importante ele tem 5 milhões e meio de dinheiro. Ele tem uma obrigação ainda por imóvel 70 milhões, daí que vem a redução dele do patrimônio líquido, né? Ele ainda não pagou 70 milhões do total que ele tem. Pedi para o fundo para me mandar qual é a equação dessa dívida aí, qual é a forma de pagamento, período de pagamento e tal. Não me mandaram resposta até o momento. Mas é uma dívida bem razoável para o tamanho do fundo. Ainda tem outros valores a pagar, de 968 mil reais, mas é ok, normal. Então, a minha conclusão sobre o RBRL é que ele tem os contratos atrelados ao IGPM farão os valores dos aluguéis ultrapassarem o preço médio, né, como a gente já tinha falado. Ele tem uma dívida considerável para o tamanho dele. A taxa de administração, gestão e performance achei caras, né? Em 2021, ele terá 43,3% dos contratos vencendo e 67,4% em revisional. Consequência disso, na minha opinião, é que a renda vai diminuir. E considero o risco dele alto, né? Ele vai ter que fazer uma emissão para captar esse dinheiro ou vai ficar inadimplente aí no médio prazo.
era isso que eu tinha que falar dos fundos que eu olhei. E aqui eu coloquei umas coisas de dados adicional para a gente discutir, não necessariamente nessa reunião, mas para pensar e a gente debater isso sobre os fundos logísticos, né? Primeiro, isso aqui é a taxa de vacância em Cajamar e em Guarulhos, em cima em Cajamar. Então reparem que a taxa de vacância em 2017 era de 28,7%. Ela veio caindo, se estabilizou ali na faixa dos 12%, caiu para 9%, chegou a 7,1%, está subindo, agora chegou a 14,3%. Eu fui investigar por que subiu. Né? Quem fez essa pesquisa foi a Sila, né? Mandei um e-mail para ele questionando. Eles me explicaram, o principal motivo é a entrega de novos ativos. Então tem mais concorrência na praça, em Cajamar. A gente tem visto, né, nos fundos entregando novos empreendimentos lá, e subiu um pouco a quantidade de imóveis e subiu a vacância. Eu perguntei para eles, e o que vocês esperam disso aí no médio prazo? Eles falam, não, a gente espera que caia essa taxa de vacância de 14% para torno de 12% a 11% até o final de 2021. Interessante, está numa faixa de equilíbrio aí. Em Guarulhos, né, os imóveis aí classe A, em 2017, esse mesmo período, está 22,5%, um valor abaixo de Cajamar. Um dos motivos que eu acho que tinha entrega nessa época lá em Cajamar. E o outro é que Guarulhos tem muito galpão pequenininho. Então, muita gente vai para lá. Essa taxa veio caindo para 18%, subiu um pouquinho para 20%, 22%. Foi quando a gente teve o auge da crise na época da Dilma lá. Voltou a cair 17%, 15%, chegou a 9% em 2019. Né, caiu até 8,4%, voltou a subir para 10,1% e está num patamar bem baixo, na minha opinião, em 9,6% atualmente. Né? E Guarulhos, você consegue crescer Guarulhos pelo tamanho, mas não para as regiões principais de Guarulhos. Né? Então, no futuro ali em Guarulhos, aquelas regiões principais ali dos galpões, perto da rodovia, vão se acabar. Então, eu acho que Guarulhos vai ser um local mais estratégico do que Cajamar. Só mais uma coisa, Cajamar tem a vantagem de distribuir para outros locais além de São Paulo, né, em relação a Guarulhos que pega engarrafamento. Então, assim, o que eu coloco aqui pontos para a gente discutir é o seguinte: tem futuros galpões logísticos? O que eu quero dizer com isso? Primeira questão é, será que vai haver excesso de galpões? Uma das coisas que a gente vê é que os galpões hoje levam de 3 a 4 anos para ficarem prontos. Né? Eu vi até um cara uma entrevista do professor Arthur, o cara falando de shopping, ele fala de galpões também, e ele fala que se leva 3 a 4 anos para construir, mas esse prazo deve se diminuir para quase todos construírem em 3 anos. Ele fala que o padrão de excelência daqui a 4 anos será 2 anos a 2 anos e meio para construir um galpão. Então é muito pouco tempo para você construir um galpão, começar a ganhar dinheiro e de repente entra um concorrente do seu lado. Então o galpão tem isso, são fácil construção. A gente viu que uma empresa brasileira ganhou o padrão mundial de piso mais plano do mundo e tal. Lá em Extrema tem a questão das isenções fiscais, o Juiz de Fora também tem algumas isenções. E com o fim dessas isenções, como é que vai ficar? A renda com certeza vai diminuir lá. Será que a gente vai passar a ter uma concorrência dentro da cidade para atender o e-commerce, né? A gente vê um movimento lá da Amazon nos Estados Unidos, né? Eles comprando locais que antigamente eram supermercados, templos religiosos também, e transformando em galpões dentro da cidade. A Amazon está tentando migrar para entregar vários produtos, a maioria dos produtos que ela tem, em 2 horas dentro da cidade. Imagina você concorrer com um gigante desse. Para fazer isso, eles estão comprando terrenos dentro da cidade e não nas cercanias dela. Em algumas cidades, a Amazon tem feito alguns testes com alguns usuários chaves. O usuário vai lá, determina na casa dele um ponto de pouso daqueles drones lá da Amazon. A partir daí, a entrega deixa exatamente naquele ponto lá. O cara vai no celular, um software específico da Amazon, e diz: ó, pode pousar aqui. O drone vem, se a mercadoria tiver até 1,5 kg, e coloca a mercadoria ali. Então, isso vai fazer com que, se você tiver um local de
de armazenamento a poucos quilômetros do destino, você consiga entregar praticamente imediatamente. E aí, isso vai ser uma concorrência forte para os galpões que estão nas cercanias da cidade. É um ponto para a gente pensar. Eu, quando comecei a investir nos fundos de investimento imobiliário, e a primeira vez que eu estudei galpão logístico, eu achei aquilo a maior maravilha do mundo. Hoje já estou revendo um pouco esse conceito, a gente tem que tomar um certo cuidado. E a outra coisa que a gente tem visto nos galpões logísticos é a concentração do Sudeste. Eu acho que daqui a uns 10 anos São Paulo vai ter um atendimento de excelência em termos de galpões logísticos e vai começar a sobrar empreendimento para São Paulo. O Rio de Janeiro e Minas Gerais vão acabar, e Belo Horizonte especificamente, vão acabar entrando nisso aí pela expansão, própria expansão em torno de São Paulo. Então essa região vai ficar muito concentrada e a concorrência vai ser muito forte. Na minha visão, acho que em médio prazo a tendência é cair um pouco o ganho, a taxa interna de retorno em relação ao que eles ganham atualmente. Então, bom, o que eu tinha para falar sobre o galpão logístico era isso, esses pontos aqui para a gente pensar, né, para uma discussão futura no nosso próximo encontro, ou um pouco agora. E aí vou abrir para vocês falarem aí. Pô, parabéns aí, Alexandre. Apresentação muito boa. E nesse final aí, com essas reflexões, eu achei bem interessante. Eu também tinha uma visão bem mais otimista em relação mais otimista, né, em relação aos galpões logísticos antes da sua apresentação aí. E as suas reflexões me fez ser um pouco mais cauteloso daqui para frente, né, digamos assim. Realmente, não sei se vai ser sustentável esse modelo que a gente vê hoje, né? Mas muito interessante aí, parabéns, cara. Obrigado. Assim, eu comecei a pensar. A princípio, você construir um fundo de galpão logístico parece algo simples, né? A tecnologia embargada dele é simples e ela é crescente, o que é um problema para os galpões mais velhos, né? À medida que o tempo passa e você constrói um galpão logístico mais novo do seu lado, o cara tem uma tecnologia embarcada maior do que o galpão mais antigo, que é normal. E como o tempo está diminuindo para a construção do galpão logístico, né? Isso vai ser um problema para os galpões à medida que eles ficarem velhos, né? Então, vai ter um custo maior na reforma, provavelmente. Alexandre, muito boa a explicação, parabéns de novo, né? Mas eu queria saber quem vai ser o Colombo, né, que vai descobrir o fundo de galpões logísticos para a Amazon, né? Porque deve ter aí uma oportunidade grande para esse pessoal começar a comprar supermercado velho ou galpão abandonado dentro das cidades. É outra possibilidade que pode abrir, né? Sim, a gente tem visto agora uns fundos, né, entrar na área residencial, né, e também comprando isso aí, né? Verdade. Eu tenho uma dúvida, eu não sei, você deve ter passado, mas eu não anotei. Qual seria a receita parcial daquele galpão de Itapevi sobre o total, né, do LBVI, né? Porque eu sei que vai ter os 35% aí sob risco, mas eu não sei se ele representa no total uma quantia muito expressiva, né? É 7,5%. O total. É, Quer dizer, vai ser 35% no máximo em cima dos 7,5% que hoje representa Itapevi, é isso, né? isso. Legal, legal. Eu acho que está contornável, né? Mas é claro que vai ter um impacto se eles não Sim, forem espertos, né? sim. Legal, Ah, muito eu bom. acho que desses fundos aí que eu analisei, os dois últimos, os dois últimos para mim é para ficar longe deles. Eu acho que são de risco, a não ser que você. Assim, e falo isso porque eu comprei o LG logo que lançou, né, e o fundo não cresce. Não cresce, eu não sei o porquê eles não fizeram várias emissões. Não sei se o time da Ouro Invest é pequeno, já questionei eles algumas vezes, né? E assim, como as pessoas não olham o que tem dentro do fundo, né? Eu vou aguardar mais um pouquinho, mas eu provavelmente tenho poucas cotas também, mas eu vou me desfazer delas.
Só, ô, Alexandre, só atualizando o que eu recebi aqui agora, nesse fundo do LVBI, o imóvel Araucária, que acho que é DHL, avisou que vai sair daqui a um ano. Vai pagar tudo, todo o período, rescisão, etc. Então, eles vão ter um ano aí para poder pensar o que fazer. Veio aqui no FIIs, aquele site lá. E outra coisa que eu vi que acho que eles vão fazer, que você comentou que é importante, é que eu acho que eles vão abaixar por um tempo a taxa de gestão. Tem um outro fundo deles, da VBI, que é o de crédito, eles já fizeram isso pelo próximo ano. Então, eu vi em algum lugar, se não me engano, que eu acho que eles vão abaixar um pouco essa taxa aí. Não sei se você viu, eles cobraram só 1,25, né? Em junho, né? E mesmo assim eu acho alto, né? Na minha opinião, os fundos tinham que cobrar em torno de 1%. Ele tem que ser eficiente a esse ponto, ou vai perder para a concorrência. Sim, hoje em dia não tem mais como cobrar mais acima de 1, não. É daí para baixo. Eu acho. Deixa eu só colocar um ponto em relação a essa questão que a gente está discutindo, né? Vamos dizer, o futuro dos galpões, né? Quando a gente olha na outra ponta de galpão logístico, que são os grandes players aí de venda online, né? Se você pegar aí a Via Varejo, se você pegar a Magazine Luiza, é um mercado novo ainda, né? E é um mercado que, vamos pegar como exemplo, Via Varejo e Magazine Luiza, eles dependem de ter centros de distribuição, né? Se a gente pegar aqui São Paulo, a grande São Paulo e todo o redor que eu tenho aqui, Campinas, Valinhos, Hortolândia, Sorocaba, eu tenho muitas cidades aqui em volta, né, que dependem de ter esse centro de distribuição para despachar a mercadoria. Como que vocês veem esse contraponto desses players versus galpões logísticos? Assim, o que eu vejo é o seguinte, o Brasil ainda é muito mal servido de galpões, né? Eu acho que a gente ainda tem muito espaço para crescer. Eu coloquei isso aqui como futuro, eu acho que isso vai levar ainda uns 10 anos para a gente começar a ver algum problema em galpão, excesso de concorrência e tal. É só uma questão para se preocupar no futuro, mas que a gente tem espaço para crescer, não tenho dúvida, né? Outro dia eu estava olhando o galpão da Volkswagen aqui em Brasília. É um galpão horroroso, de qualidade péssima em relação aos que a gente vê aí nos fundos de investimento imobiliário. Então, assim, eu acho que tem muito espaço para crescer e mesmo em São Paulo ainda deve levar uns 10 anos para a coisa começar a ter uma concorrência grande, né? A questão é, o que vai crescer mais? O comércio ou os galpões logísticos, né? A minha visão de médio prazo é que está muito fácil expandir galpões. Então, num futuro de 10 anos, a gente vai começar a ver em São Paulo um excesso de quantidade e a queda do preço. Mas talvez aí comecem a fazer galpões nos outros locais. Aqui em Brasília a gente tem um setor inteiro que é para isso, para galpão logístico. Só que na realidade já virou um comércio. Antigamente era longe, que é o CIA, para quem conhece aqui em Brasília. Setor de indústria e abastecimento. Antigamente isso era longe da cidade. Hoje já está incorporado. Tem uma feira famosa lá, que é a Feira do Paraguai, que é de produtos teoricamente importados, né? E, enfim, Brasília é muito mal abastecida, acredito que as outras cidades também, Goiânia também, etc. Mas a gente vê essa concentração em São Paulo. O que eu vejo de fundo a gente vai começar a ter um problema em São Paulo, daqui a uns 10 anos, de ver a taxa interna de retorno cair, e espero eu que eles comecem a expandir para o resto do país, porque galpão logístico é interessante quanto é local. A única questão você tem um galpão numa região que é de excelente qualidade e 3 anos depois surge um outro galpão do seu lado. Esse é o problema que eu vejo para um futuro. Se o seu galpão é mais velho, provavelmente tem menos tecnologia embarcada. E como é que você vai concorrer com esse? Vai ter que fazer um investimento aí
se adaptar, né? Aí eu não sei o que o resto do pessoal enxerga aí. Fala, Alexandre. Pô, parabéns aí novamente. Acho que a gente até chegou, né, sobre um relatório lá que eu tinha feito, aí você comentou que discordava da minha opinião. Só para resumir aí para o pessoal, eu peguei um relatório, um prospecto do, se eu não me engano, é PATL 11, é um fundo logístico que fez o follow-on recentemente, e aí ele especifica a tese de investimento dele nos galpões relacionado ao e-commerce, né, que no Brasil hoje o e-commerce ele só representa 4% da maioria dos comércios aí, então onde tem a possibilidade de crescimento, né? Eu vejo assim, eu acredito muito no potencial dos galpões, né? Eu acho que até diverge um pouco as opiniões com a do Alexandre, mas aí eu acho que cada um com a sua. E em relação aconteceu, acho que a história está aí para mostrar, né, com os escritórios, pode me recordar aí, eu acho que o pessoal mais experiente, mas foi em 2015, Alexandre, que teve a crise lá de excesso de escritórios e aí teve uma alta vacância, e aí com o passar do tempo isso foi melhorando, não lembro se foi de 2015 ou a anterior, e foi isso? Se eu não me engano, foi em 2013, né? Foi a de 2015 ou a anterior, não me recordo agora certinho. Mas demonstra que hoje, se a gente parar para ver, né, a gente pega uma Faria Lima aí com espaço zero de novos empreendimentos e o preço do aluguel lá em cima, né? Então, eu acredito bastante nessa tese dos galpões também, se a gente pegar a região de Guarulhos ali, acredito que daqui 10 anos não vai ter tanto espaço assim de construção. Pega um Cajamar ali que está crescendo assim drasticamente em relação ao desenvolvimento ali. Eu acredito que também daqui 10, 15 anos não tenha tanto espaço vago para ter essa ampliação de comércio na região, né? E uma das ideias, a princípio, que eu penso, o pessoal fala muito, shopping center vai continuar ou não, né? Eu vejo também essa possibilidade do shopping center se tornar um possível galpão logístico no futuro, né? Dentro das principais áreas aí da cidade, né? Bem localizado. Eu pego o exemplo aqui que eu moro em Paulínia, né? Próximo à região de Campinas, que é o do Parque Dom Pedro, que cara, é um espaço gigantesco, e se esse shopping um dia chegar a falir, eu acho que daria, assim, um ótimo galpão de entrega, por exemplo, para a Amazon, né? Que entregaria Campinas e região aqui em menos de 2 horas, que é o que o pessoal pretende fazer. Então, vejo também como uma boa possibilidade aí para o futuro, mesmo não acreditando que o shoppings, eu acredito que o shopping ainda vai continuar evoluindo aí para muitos anos. Acho que é isso. Então, beleza. Importante. E os outros também. Eu só acho o seguinte, em relação a São Paulo é muito grande, né? E se você pegar do centro e tirar um raio, né, você tem possibilidade aí de crescimento para todos os lados, né? Porque São Paulo já juntou com tudo do lado, né? Tem uma questão de que muitos dos terrenos já foram tomados, mas assim, eu ainda vejo muita possibilidade de crescimento ao redor, né? Então eu acho que São Paulo vai ser a primeira cidade a ter um padrão de galpão logístico de excelência, né, e ser abastecida completamente. Mas, sim, só o futuro vai dizer, né? Assim, o negócio vai crescer mais do que o comércio. Que eu acho que hoje só a gente tem tecnologia para esse crescimento. E os fundos de investimento imobiliário estão trazendo muito dinheiro. Então, chegou uma mensagem aqui do dentro. Então, assim, eu acho que São Paulo, daqui a uns 5 anos, vai ter
uma infinidade de galpões de excelente qualidade para abastecer a cidade. As outras cidades não vão ter isso. E como a concentração está grande em São Paulo, eu acho que a gente vai ver a diminuição da taxa interna de retorno a partir daqui uns 6, 7 anos. E para eles manterem esse nível de dividend yield pago, eles vão ter que migrar para as outras cidades e vai começar a abastecer os outros. A outra questão que a gente tem que ver é o seguinte: os galpões logísticos no futuro vão ter que estar integrados à linha de trem, né? E se o trem não passar por lá? Eu espero, né, que o Brasil desenvolva muito a malha ferroviária. E uma das coisas que eu ficaria de olho na hora de construir um galpão logístico é verificar por onde está o caminho desenhado pelo governo. O governo tem atualmente um plano nacional de investimento em ferrovia. E as linhas, mesmo as não existentes, já estão traçadas, né? Seria interessante começar a observar se a linha de trem passa perto de alguma determinada região de galpão logístico. Mas enfim, eu falei Sim, demais bem aí. colocado. Cadê o nosso amigo Alex? Sempre tem uma opinião interessante aí para. Fala aí. Fala, Alexandre, beleza? Beleza? Tudo tranquilo? Beleza, eu mutei aqui o microfone antes de falar, beleza? Tudo certo? Ah, beleza. Diga lá, meu caro, você que Escutando sempre aí? tem uma opinião diferente aí, sempre interessante. Nada. Nada. Na verdade, eu queria te parabenizar aí, né? Porque foi bem O bacana Alex essa está um visão pouquinho longe do microfone, eu acho, ficou ruim a. aí. Meu fone aqui melhorou? Isso, agora melhorou. Então, Alexandre, eu tava te parabenizar aí mesmo, porque foi bem bacana esse seu ponto de vista, cara. Muito legal mesmo. Gostei demais da sua apresentação aí. Muito bacana mesmo. E eu tava com bem um pensamento que o Matheus falou aí, sabe, em relação aos galpões, mas você realmente abriu uma nova visão aí pra gente, sabe? Principalmente visando o longo prazo, né? Porque eu acho que realmente quando você pensa, né, falando de um curto prazo aí, de uns 10 anos, né, de 10 a 20 anos aí, eu acredito que realmente não tem, né, para onde correr. O mercado de galpão, né, principalmente desses fundos imobiliários, que tem excelentes imóveis aí, não vão ter problemas, né, mas é um caso a se pensar para o futuro realmente, né, o que vai ser feito aí desses galpões, toda essa facilidade até de você conseguir replicar esses imóveis, dependendo da localização. E só complementando o que o Matheus falou aí também, fala uma coisa interessante em relação aos shopping centers, né, virarem centros de distribuição. Isso pode ser que se vire uma tendência e que não demore tanto, sabe? Dependendo de como que vão ficar comportando os shoppings daqui para frente, né? Como que vai ser a nossa vida daqui para frente. E, inclusive, só para dar um exemplo, eu sou aqui de Belo Horizonte, né? Eu moro bem próximo aqui do Minas Shopping, que está dentro do VISC 11. O VISC, se não me engano, tem uma porcentagem de uns 20% a 30% do Minas Shopping. Não sei se é mais, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E é um shopping também, assim, assim, eu moro bem próximo mesmo, assim, coisa que eu consigo ir a pé nesse shopping, sabe? E eu consigo visualizar ali que eles têm um terreno ali gigantesco, né, numa localização, numa avenida principal de Belo Horizonte aqui, uma das principais, a Avenida Cristiano Machado, com uma, assim, se fizer um centro de distribuição ali para uma Amazon da vida, atende Belo Horizonte inteira aqui, entendeu? Com o terreno que eles têm lá, é muito grande, tem supermercado anexado, uma área de estacionamento muito gigantesca, né, e numa localização muito nobre. Então, pode ser, né, só para complementar o que o Matheus falou, né, com essa questão do shopping e passando essa visão aqui da cidade de Belo Horizonte também, que tem essas possibilidades. Mas é isso daí, e só te parabenizar mesmo, que foi muito bacana a sua visão aí, realmente vai fazer a gente refletir melhor aí sobre tudo. Quem sabe aí os próximos as lives aí, a gente vai, né, amadurecendo esses pensamentos e melhorando isso aí. Mas beleza, doutor. Obrigado aí mais uma vez aí por sua aula top aí. Você é o professor aí. Já tá
Já tá merecendo aí pelo menos uns 1 milhão de seguidores aí, viu? Vamos tentar. Valeu aí, um abraço para vocês, gente. Tudo bem? Valeu, Boa Alex. noite aí para todos. Do shopping, só queria completar o que o Matheus falou, né? Não sei se vocês lembram, eu tinha mandado um e-mail, não, vários e-mails para vários gestores de shopping, né? Falando que nos Estados Unidos a concorrência com a Amazon destruiu muitos shoppings que estavam na periferia, aqui a gente tem shopping diferente, mas a crise trouxe uma oportunidade, ela e uma nova solução. A gente viu vários shoppings adotando tipo um sistema de hub, que a pessoa chegava lá, recebia o que tinha comprado e ia embora. Por um lado, eu ponderei, isso é interessante, que atende uma necessidade, tipo, eu odeio ir a shopping, eu não gosto. Eu vou lá quando eu vou comprar um presente para alguém, que é o que eu uso shopping, ou para ir para um cinema e tal. Mas assim, quando eu vou comprar um presente, eu chego 9 da manhã no shopping e 9h05 eu já estou de saída. Eu já sei o que eu vou comprar, eu entro na loja e saio fora. Então assim, o shopping me atenderia muito bem se tivesse esse esquema. E eu ponderei com eles que existem pessoas como eu também, que não são muito chegadas a shopping, e que gostariam de ter um serviço desse, de atendimento imediato. Eu compraria pelo um aplicativo, entraria lá, pegaria e vão embora. Por outro lado, isso não gera receita de estacionamento, a pessoa não circula lá, mas eu já não circularia mesmo, né? E eu perguntei a ele se existe essa visão de reservar uma área do shopping no futuro para fazer esse tipo de atendimento, né? Perguntei a vários gestores, né? O HGBS foi um dos que me respondeu, que está estudando e tal, vamos ver se destina uma área, mas teria que fazer obra para ficar um negócio eficiente, né? E o VISC me respondeu também, o VISC eu falei com aquele gestor lá que a gente teve na entrevista, o Coelho, né? O Rogério Coelho, o Ronaldo Coelho. Rodrigo Coelho, né? Rodrigo Coelho, isso. Troquei algumas mensagens com ele, né? Ele falou que tem alguns shoppings já em estudos da VISC para fazer esse tipo de entrega, né? Que eles têm essa visão da concorrência futura com a Amazon e que eles querem vencer essa concorrência aí. E aí ele falou, não tinha pensado nisso aí como uma solução definitiva, mas ele achou interessante. Mas não voltei mais a questionar. Então, assim, eu acho que de vez em quando a crise nos abre para novas coisas, né? O shopping, você construir um shopping já planejando isso seria totalmente diferente. Você montando uma área que seria de um fluxo mais fluente, a pessoa não pegando fila ou evitando ao máximo fila, recebendo o que ela comprou diretamente, tipo um drive-thru, estilo McDonald's, né? Quando você vai pegar um hambúrguer ali, seria algo, na minha opinião, bem interessante. Eu usaria. Mas bom, é isso da minha parte aí, já falei até demais aí. Quem mais quer falar aí? Eu só queria saber a última pergunta, né? Quando é que você vai assumir a posição na Infomoney lá que o Arthur deixou, né? Porque acho que você é o candidato natural para isso. Eu já tenho meu emprego. Já oferecendo 2 vale-ticket. Se oferecer um terceiro, quem sabe, né? Tá bom, parabéns. Concordo, Alexandre, tem foi meu muito legal. apoio. Ô, Alexandre, mas é uma sacanagem, pô. Ficar só 5 minutos e meu lucro do estacionamento? Tem que pagar pelo menos estacionamento, pô. Exatamente. É, Eu entro e eu saio já ia voado. dizer que a sua esposa não deve ficar muito feliz com esse estilo Não, de comprar, né? Eu queria não, ouvir ela já depois me a opinião conhece. da Yolanda, quantas horas ela demoraria no Nossa, eu shopping. não suporto também. Nossa, eu não suporto, sério. Eu não tenho paciência para lugar cheio, lugar barulho. Eu prefiro também, se for para eu ir, eu vou cedinho também, fico tranquila. Eu não gosto de bagunça. Eu já Gosto gosto, sabia? da gente. Eu gosto de Pegar- bater perna. Aqui em São Paulo, não sei como que é, né? A gente está aqui falando Belo Horizonte, Brasília. Aqui em São Paulo, por exemplo, Natal, a partir do dia 1º de dezembro, eu não passo nem na frente de shopping. Tem fila para entrar. Imagina que eu vou sair da minha casa, pegar fila para estacionar um carro, você é mal atendido. Nossa, só tem ponto negativo. Comprou até novembro, comprou, senão só em janeiro eu volto lá. Assim, eu tenho coisas diferentes. Por exemplo, quando eu vou almoçar, né? Eu não me preocupo muito com
Aqui em Brasília a gente não tem o shopping cheio igual São Paulo, né? Nem se compara. Então, Nossa, assim, aqui eu é vou um almoçar, tem um horror. shopping aqui perto de casa, que é o Terraço Shopping. Aí na hora que eu vou almoçar, eu vou com tranquilidade, né? Eu vou lá, sento, almoço, depois pego Cinema, né? Para o cinema é isso, cinema bacana. também, eu vou com tranquilidade. Agora, para fazer compra especificamente é que Compra, eu não gosto. É também só não. corrido. Sem muvuca. É, Mas essa questão que vocês estão falando de ter essa oportunidade de comprar, por exemplo, na Magazine Luiza, você pode comprar pela internet e retirar na loja. Farmácias fazem isso hoje. lojas Tem várias, americanas eu tem não sei, vários. americana, né? Você compra e você vai lá e retira. Se eu não me Mas engano, a na Centauro. questão da Drogazil, em 2 horas experiência, você retira. a questão da experiência para mim que é fundamental, assim. Eu não quero ir à loja, ter que conversar com o vendedor que está Vendedor. lá, ele perder tempo, ele vai procurar um negócio e tal. Eu queria chegar e receber. Ele está me vendo no aplicativo que eu estou chegando. Isso tecnologia é simples, né? Hoje, com tudo que a gente tem, o cara está vendo que eu estou chegando, ele sabe quem eu sou, ele sabe que tem que entregar para mim. Ponto final. Eu já chego lá, ele me entrega e não quer mais saber de mim também. A verdade é que tem mercado para todo mundo, né? Tem público para todo tipo de mercado, né? Isso que é bacana. Tem o teu perfil, o meu, tem, né, o Matheus que gosta de ir lá, ficar passeando, né, Matheus? Então, Os isso é dois bacana. ainda, viu? Ó, os Tem dois público para Matheus. todo mercado, né? Os dois Aliás, os Matheus. Mateus ainda são jovens, né? Então, tem mais paciência que a gente, né? É, eu não Eu tenho já mais não não. tenho mais paciência para isso. É, Não, mas ó, olha só, eu não gosto de ir para comprar também não, ficar entrando em loja, né? Mas ó, que nem aqui, o que eu sempre vou Dom Pedro, cara, tem de tudo, desde temaqueria até parque. Os caras fizeram um parque, é que eu não fui, mas pô, tinha muitos amigos que ia para levar as crianças no parque, né? Do dinossauro lá, nem lembro o nome é, do parque em si, mas os caras construíram um parque do dinossauro lá dentro do shopping, né? Então acho que é mais para o isso entretenimento eu já Entretenimento, tive mesmo, minha né? né? fase também, de levar minha filha para ir aqui nesse shopping aqui perto de casa. Eles já fizeram pedalinho dentro do shopping. Barquinho a motor. Você andava, era um piscinão, que eles botavam uns barquinhos para criancinha de 3, 4 anos entrar. Isso eu já levei minha filha até dizer chega. Outra era no mesmo piscinão, que é uma bola, que a criança entrava dentro da bola e ficava girando lá dentro. Ô, Alexandre, agora Entretenimento. uma dúvida que me veio aqui. A gente percebe que, assim, em relação aos fundos logísticos, né? A gente percebe que tem, que nem o HFOF, esses fundos assim, comprou com o intuito de vender o imóvel e tudo mais. Será que não é uma tendência esses fundos HGLG, XPLG, que já está num patamar avançado aí, num patrimônio líquido maior, comprar esses fundos menores aí no futuro? Pois é, eu acho que seria interessante pro fundo, para quem é cotista. Eu tô sem som? Ah, não. A apresentação tá sem som. Eu acho que seria interessante, se eu fosse cotista do fundo, eu ia querer, né? Imagina a situação do OULG, né? Eu acho que é uma situação preocupante, né? Eu tenho cotas deles, são poucas lá, né? E se ele não fizer uma emissão logo, né, eu vou vender antes que o mercado perceba, né, comece a desvalorizar a cota. Eu não vou esperar vencer o contrato. Duque de Caxias ali, se eu não me engano, está em 40%, né? Quase, chegando de vacância, né? Eu acho que estava Pelo 30 de STB. Caxias. 32, alguma coisa assim, se eu não É, me engano. é. É uma vacância muito alta. Assim, quem é inquilino tem a faca e o queijo na mão, né? Sim, e são bons inquilinos, né? Eu cheguei a estudar esse fundo, eu falei, pô, bons inquilinos, bons imóveis, mas as situações contratuais ali são péssimas, né? Você entrar num fundo desse com 2 imóveis só não faz sentido. Eu não sei porque, assim, quando eu comprei o fundo, né, todos os fundos tinham 1, 2 galpões só. E o Ele fundo nunca não, deve ter feito nova emissão, né? Nunca entrou em subscrição. que eu saiba, não. Possivelmente. Assim, eu já escrevi várias vezes pro fundo. Ele era um fundo privado no início. Privado. Eu entrei nele quando era fundo privado ainda.
foi... Acho que foi a corretora Ativa que me ofereceu na época. Então, assim, comprei ele até barato. Depois ele veio a público. E não faz emissão, não cresce, não sei o porquê. Assim, o que eu imagino é que a Ouro Invest pensava que aquelas coisas iam ser estáticas durante longo tempo. E o mercado evoluiu rapidamente. E aquilo ali já era. Mas, pessoal, acho que é isso aí. Cadê o nosso amigo Geraldo aí para dar um olá aí pra gente? Acho que o Geraldo saiu, não saiu? Ele conseguiu. Ah, ele entrou de novo. Tá no. Tá Não sei aí. se está nos ouvindo aí. Tá aí, pô. O ULG aí tá bem parecido com o SDIL, né? Até quase a Braskem, só que o SDIL já vem com a proposta de aumentar o patrimônio líquido, né? Já vem com uma Eu acho tendência até aí. que a gente deveria olhar a DHL, já que ela está saindo, para onde que ela vai, né? Tá diminuindo Sim, o tamanho sim. dela de operação? Sim, O Geraldo interessante olhar, escreveu né? aí T-Rex Park. Tá bom, pessoal. Acho que É isso daí mesmo, Geraldo, o nome do parque. Cara, e é gigante, é da hora. Você olha lá dentro assim, ó. Às vezes, quando eu passo lá, eu falo, dá até vontade de entrar, e só vejo criança, eu falo, caramba, deixa eu ficar de boa aqui. Ou se não, arrumar uma criança, né? Tipo, "Ô, vamos lá no parque lá, te levo. Aí finge que eu sou o pai ali na hora, né? Só pra ir lá conhecer. É um test drive, viu, Matheus? Vale a pena fazer antes de pensar em ter a sua. dá trabalho, mas é bom, rapaz. Ter filho é bom É bom, é demais. bom. Gente, muito obrigado. Foi ótimo. Parabéns aí, Alexandre. Obrigado, Valeu. colegas. Vamos encerrar, Com gente. certeza. Parabéns aí, professor. Muito bom, como sempre. Obrigado. Obrigado, Alexandre, parabéns, pô, estudo fantástico aí que você Fantástico. fez, fantástico. Parabéns aí, Ó, tudo de bom, agora é para a pessoal. gente ir consolidando esse conhecimento de logística, né? E a gente ir classificando os fundos. Então, tem os fundos que a gente vê nitidamente são grandes, estão Valeu, boa concorrendo só noite. entre eles. O LBVI mediano, querendo virar grande, né? Pode ser que chegue lá, que vai ser interessante, mais um fundo. E esses os outros que eu recomendo tomar muito cuidado. Sair correndo, igual você disse, né? Fique longe. Muito É, arriscado. Beleza, Tem, gente? tem o Vilg também, né? Também estaria O mais ou Vilg menos também. nesse patamar, que tem É, quase 800 milhões. sim, o Vilg perde para os outros dois grandes, só o da XP e o HGLG, né? E tá nesse Eu acho patamar que o do Vilg LVBI que vai. O Vilg agora fez uma emissão, né? Vai vai subindo, né? crescer, Então, assim, eu acho vai que subindo. a gente vai passar a ter esses quatro muito interessantes em termos de tamanho, né? Sim. E aí observá-los como primeira opção. o Vilg cresceu muito rápido, né? Os caras veio emissão atrás de emissão, aproveitando a oportunidade aí. Sim. Eu acho o pessoal da 20, eu acho excelente aquele pessoal. Os Agora, eu não relatórios tenho deles eu dúvida que o adoro. crescimento deles se deve muito ao professor Arthur. Eles ficaram muito famosos porque eles dão entrevista direto lá pro Arthur. Quando Direto. o Arthur começou aquele canal dele da Infomani e tal, o Baroni estava mais ou menos ainda começando, tinha poucos seguidores e tal. E quem dava entrevista lá pro Arthur virava um fundo conhecido, né? Eles usaram muito bem foi óbvio, interessante pro professor Arthur também. Mas eles usaram muito bem essa plataforma aí digital, né? Inclusive eu conheci a Vinci pelo professor Arthur, né? Para você ter uma ideia. Foi assistindo um vídeo do Rodrigo dele se apresentando lá e tudo mais. E faz toda a diferença, né? Essas entrevistas que a gente tem a oportunidade de conhecer o gestor, faz toda a diferença. É Sim, quase que aquele olho no olho, né? Você sim, entender qual que é a dinâmica, como exatamente. ele Eles sempre trabalha. soltam alguma coisa que não está no relatório. Sim, o nível de comprometimento é muito, Nem que muito, seja assim, é uma ideia do que eles enriquecedor. vão fazer no futuro, você aprende ali.
Aquela Exato. entrevista com o da Red, né, que teve agora sexta passada, ou quinta passada, né, com o gestor da Red. Nossa, aqui é uma aula, né? Você tem uma entrevista daquela, é uma aula que você Sim, tem. sim. A visão que eles têm do todo, né? Porque a gente, né, tá aqui olhando um pedacinho, né? A visão que eles têm do todo ali, em termos macroeconômicos, Com certeza, microeconômicos, o com que certeza. afeta, é Eles têm fantástico. todos os estudos na É que, mão, né? é que tem toda uma equipe por trás, né? Sim, A com gente vê o certeza. gestor, mas tem toda uma equipe ali estudando o Sim, mercado, tem muito nego correndo atrás ali de informação, né? sim, sim. Isso Essa facilita é a minha demais. ideia, quando eu conseguir crescer o canal, pegar esses caras para entrevista. É Assim, uma coisa que fantástico. eu vejo Só, as pessoas não fazem muito é você dar uma estudada no histórico do fundo, fazer perguntas pertinentes. Por que você migrou aqui de ativo, vendeu, não sei o quê? Isso é muito enriquecedor, né? Você ter a chance de perguntar direto para o gestor, essa é a chance que eu quero ter no futuro, né? E interessante que eles não têm isso de esconder o jogo, né? Eu percebo assim muita transparência, pelo Sim, menos sim, aqueles que eu já tive oportunidade, eles são muito claros, ó, isso daqui eu fiz por isso, sim. ainda não era adequado, eu quero entrar agora, eu preferi sair, né? Eles têm essa transparência na gestão, né? Sim. Quando eu conversei com um cara da Hectare por telefone, assim, eu tinha anotado assim um caminhão de perguntas, né? E tudo ele me respondeu, tudo, né? Como é que foi o contato com a Iridium? Por que a Iridium te financiou? Como é que você fez essa migração? Como é que você conseguiu entrar nos fundos em Gramado? Qual foi a securitizadora? Quem é que te colocou no caminho? Como é que vocês conheceram? Então, assim, eu consegui saber o histórico deles inteirinho e por que eles fizeram determinadas ações, né? né, Isso pode continuar, desculpa aí. era só concluindo. Isso que é o interessante. Afinal, assim, eles têm que ser transparentes, né? Porque o dono do fundo somos nós, né? Cotistas, então não tem por que eles não serem transparentes. E se forem, aí já a gente já pode observar uma gestão ruim, né? Alguém que está escondendo o jogo, é uma forma de avaliar também a gestão do fundo, né? Levanta uma bandeira vermelha, né, Matheus? Se já Se a fica gente bem. sentir que o cara está escondendo o jogo ali, tem alguma coisa errada, né? Aí quando eu vejo isso, pode falar, desculpa. Não, é porque a gente que estuda, né, que tem um conhecimento que a gente vai aprimorando, pô, o Alexandre tem um conhecimento e a experiência, né? A gente pega um pouquinho da experiência do Alexandre e tenta estudar um pouco mais. Então a gente tem uma noção do que o cara tá falando, pô, por que será que ele fez isso? Eu, particularmente, quando eu comecei, eu não tinha ideia. O cara falava, eu batia a palma e falava assim, pô, que legal, tá bonito, tá ok, né? Agora já não, o cara fala, opa, peraí, talvez eu pense de uma forma diferente. Não é bem assim, né? Então esse fundo já não faz sentido para mim. Então, Sim, é isso que é o legal, né? Sim. show Isso de significa que bola. estamos evoluindo. Com certeza. Mas foi bacana, né? Se eu pensar em janeiro, que eu comecei, é a primeira vez na vida que eu ouvi falar de FI. Né? Não que eu saiba alguma coisa hoje, não sei Não, com ainda. certeza você Mas, evoluiu igual o Matheus bastante. falou, eu já consigo ter alguma linha de raciocínio quando eu escuto eles explicarem alguma decisão, ou mesmo alguma opinião sobre algum fato, né, que ocorreu naquela semana, ou de estratégia do fundo. Então, você já tem aquela visão, mesmo que não seja tão profunda, né, como o Alexandre, com certeza a capacidade analítica do Alexandre é muito maior que a minha, por exemplo, né? Anota. Estamos Mas a chegando gente lá. já sabe pelo menos se é norte ou sul, né? Antes eu não tinha nem noção nem se era norte ou sul. Eu já consigo pelo menos, ó, não, isso aqui é norte, isso aqui é sul, né? A gente tem que fazer o seguinte, né? Aglomerar todo mundo assim para dar um Alexandre. Vamos fazer um movimento lá no Infomoney, né? Não Falar precisa assim, de ó, tanto isso vamos não. A gente lá. tem gente bastante experiente aí. Tem o Guilherme, o Mauro aí, com certeza tem conhecimento. Pessoal, vamos encerrar aí, até que o pessoal já está nos largando, senão a gente não termina hoje. Mas foi muito bom, Boa foi muito bom. noite. Acho que gostei de estudar esses fundos, aprendi bastante também.
Com certeza. Obrigada, boa noite. Valeu, Pessoal, pessoal. obrigado. Boa noite para todo mundo. Agora Tchau. o Alex vai vir com a pergunta-chave, Alexandre. Agora Peraí, lascou. ele não Agora, fez ainda a pergunta. agora eu vou nem Vai lá, dormir Alex, mais. faz a pergunta-chave agora. Pô. Tá baixinho, ó, Alex. Acho Tá que a ruim, gente tá não ruim te o som, ouvindo. Alex. Alex, não estamos te escutando. Bichou o som, Alex. Era a A pergunta-chave. pergunta, a Ainda bem que pergunta a vai ser pergunta é tão, grande, ele não vai conseguir escrever. a pergunta vai ser tão ferrada que o som não tá nem saindo. Vou contar a verdade, eu mutei ele para ele não falar. E aí, Alex, melhorou o negócio ou não dá mesmo? Não tá saindo. Tá bem baixinho. Parece que foi, pessoal. Gente, vou lá, viu? Um abraço para todo mundo. Boa noite Até aí. mais. Boa Valeu, noite. galera. Obrigadão. Parabéns, Alexandre. Obrigadão, hein? Falou. Obrigada, parabéns. Tchau, tchau, gente.